Design, comunicação e cinema. Esse é o tema do Cicateca da Atom Studios dessa semana. Eu inicio falando a respeito de um livro que eu sou apaixonada e que eu acho muito importante para estudo de design, principalmente para quem está no início, né, mas dá para percorrer todo o curso, que é Design Gráfico, uma História Concisa, do Richard Hollis. Esse livro ele tem uma linguagem muito fluida, como a que eu falei na semana passada, do Rafael Cardoso. Então ele vai falar de arte gráfica, o que se chama de design, de 1890 a 1914. A vanguarda, então ele vai falando de 1914 a 40 do futurismo na Itália, vem falando da Rússia soviética, da Alemanha e dos Países Baixos, vai falando das tendências, principalmente o design suíço, que é uma grande inspiração para muitos designers ainda hoje. E a gente tem o designer e o diretor de arte, que é o capítulo tópico para essa semana. Nós falamos da década de 50, então a gente entra na página 128 do livro. Eu gosto sempre de marcar para o aluno ter realmente a referência do que eu estou dizendo. E a gente inicia falando de Erich Nietzsche, um suíço que em Nova York começa a trabalhar em 34 na General Dynamics, que é uma empresa, uma companhia que trabalha com tecnologia espacial. E o objetivo dele era aumentar a lucratividade da empresa a partir desse olhar do designer. Em 1950, o Erich Nietzsche, e vai para a 20th Century Fox como diretor de arte. Lá ele começa a trabalhar com algo diferente, ele sai dessa comunicação que entrega toda a informação para o consumidor, então as imagens, as ilustrações, e ele sai para símbolos. Né? Então são símbolos e imagens que vão trazendo uma conexão diferente com esse espectador. Nesse trabalho é que a gente encontra o Saul Bass, trabalhando nessa época na 20th Century Fox, em Los Angeles. Ele é solicitado pelo Otto Preminger, um grande diretor de cinema, para modificar justamente esse olhar, tanto da publicidade quanto das aberturas dos filmes dele. Então a gente vê aí os trabalhos importantíssimos que o Bass fez durante a carreira. A gente vai falando de Vértigo, do Alfred Hitchcock, de 58, Anatomia de um Crime, de 59, a gente vê a abertura de West Side Story, também uma grande participação dele, e a forma como ele começa essa abertura de forma fantástica, onde ele utiliza as paredes e a forma como nós utilizamos pedras para colocar nossos nomes, né, para escrever nossos nomes, ele utiliza justamente isso como crédito. E a genialidade do trabalho numa abertura, ou num opening credits, ou num ending credits, é justamente essa, um espetáculo que seja um espetáculo à parte do design em relação a todo o filme. A gente está acostumado a pensar sempre o design numa animação, que obviamente é o que está muito mais próximo de nós, né? Em termos de entendimento, mas as aberturas utilizadas a partir dos conceitos de design, dessa simbologia que trata o design nessas aberturas, são capítulos à parte no cinema. E detalhe, não pode ser pensado spoiler para isso, tem que ter uma comunicação que não pode ser spoiler, então tem que aproveitar o argumento, o desenvolvimento do filme para pensar isso. E Saul Bass fez isso com primazia. Ele começa, como eu disse, né, com Anatomia de um Crime, Êxodos e O Homem do Braço de Ouro. A gente está falando aí de 55 e 60, né, do Otto Preminger, e ele vai partir, obviamente, como eu disse, para Alfred Hitchcock e Martin Scorsese. Foram grandes trabalhos. Então, West Side Story, Amor Sublime Amor, ele trabalha com o Jerome Robbins em 61 com essa inscrição dos nomes nas paredes, né, que traz essa característica genuína do filme. Anatomia de um Crime, de 59, ele vai utilizando as partes do corpo que foram desenhadas de forma bem torta para entender que você está fragmentando o corpo, e ele utiliza essas partes do corpo como suporte para colocar os créditos. Então, de uma forma muito inteligente, até que o corpo se completa e dá-se o nome Anatomia de um Crime. O Homem do Braço de Ouro, com Frank Sinatra, do Otto Preminger, de 59, também é uma abertura incrível, pois ela traz um argumento visual, gráfico visual, durante toda a abertura, até que você vai entender somente depois de assistir o filme
do que se trata. Então é importantíssimo nesse filme não dar spoilers, tá? A gente acredita que Trainspotting fala do uso de heroína, mas você vai ver isso lá atrás, no cinema, em 59, tá? Numa Nova York destruidíssima, e a gente está falando aí desse argumento utilizado por Otto Preminger e que é utilizado graficamente, uma abertura incrível para o Homem do Braço de Ouro, feita pelo Bass. Intriga Internacional, ele utiliza as hastes de um prédio e toda a sua fachada como grid para essa abertura. E você só descobre isso no término da abertura. Isso não é spoiler, porque o spoiler seria o filme, né? Então eu não estou falando absolutamente nada a respeito disso, tá? Mas você percebe a beleza que ele utiliza com uma perspectiva, né, em termos de desenho, belíssima nessa abertura. Ocean's Eleven, em 1960, do Lewis Milestone, também absurda, com essa simbologia voltada com a questão de cassino, tá? E ele vai utilizar isso em Cassino para frente no filme do Scorsese, com o De Niro. Apaixonante também essa abertura. Walk on the Wild Side, que é uma abertura cinematográfica, ela não é tão gráfica, mas o raciocínio dela é muito gráfico. Você tem um gato preto andando durante toda a abertura, que a câmera o persegue e vai utilizando as imagens que são utilizadas nessa abertura como suporte, como eu falei lá no Homem do Braço de Ouro, para essa comunicação desses créditos. Ele não só fazia as aberturas, mas ele também fazia identidades visuais para essas aberturas. É o caso de Tempestade sobre Washington, do Preminger, em 62. Ele também utiliza essa característica, mas não só a abertura, ele utiliza a identidade visual. Nós podemos ver em Harm's Way, também do Preminger, a primeira vitória, ele também trabalha com identidades visuais. Bunny Lake's Missing, Bunny Lake desapareceu, né, do Otto Preminger em 65, ele também usa essa característica, tá, de identidade visual. Essa ideia do desaparecimento, de você rasgar um cartaz ou um anúncio de jornal para procurar essa pessoa, isso fica muito claro na abertura, é muito inteligente da parte dele. A Guerra dos Roses, do Danny DeVito, em 1989, um filme engraçadíssimo, uma comédia deliciosa, que tem uma abertura com uma tipografia clássica brilhante. E aí vem o que todo mundo mais conhece, né, do trabalho dele, que é Os Bons Companheiros, Godfellas, do Scorsese, que ele trabalha com grid dividido em 6 partes, que ele vem dividindo isso novamente com essas mesmas características em Cabo do Medo, do Scorsese, que já é um remake, tá? Com essa figura toda, uma imagem como se fosse uma pessoa psicótica, o olhar dessa pessoa psicótica, como ela enxerga as coisas. Dessa mesma forma, que é um efeito que a gente chama de raccord no cinema, foi utilizado também em Vértigo, do Hitchcock. Então ele utiliza isso em Vértigo em 58, e em 91 ele utiliza uma imagem muito parecida com o olhar, né, do De Niro na personagem em Cabo do Medo. Um dos que eu sou mais apaixonada, que é A Época da Inocência, do Scorsese. Então você vê que o diretor apaixonava-se pelo trabalho dele e o mantinha em vários filmes, né? E A Época da Inocência era uma dessas categorias. Ele trabalhou com Daniel Day-Lewis, a Winona Ryder e a Michelle Pfeiffer, e ela vai perdendo a inocência durante o filme. Isso é colocado na abertura com rendas vitorianas que vão sendo retiradas de cima, desnivelando rosas. Ela vai retirando as rendas e você vai vendo essa perda da inocência de forma muito simbólica, né, no Scorsese. Cassino, de 95, também dele, numa abertura explosiva. Assistam, vocês vão entender muito bem do que eu estou falando. E trazendo isso para o contemporâneo, nós vemos o Kyle Cooper, aluno do Paul Hand, trazendo esse formato também apaixonado de aberturas de cinema. Ele fez Seven, do David Fincher, que é um cara que pensa muito numa das suas aberturas, né? Então ele fez isso primorosamente também. A Garota da Tatuagem de Dragão, né? Os Homens que Não Amavam as Mulheres, também com uma abertura que traz a Karen Oh, do Yeah Yeah Yes,
cantando uma música do Led Zeppelin na abertura, uma abertura plasticamente muito bem pensada, e com o Kyle Cooper ele faz Seven. E aí a gente tem o estúdio deles, que é do Kyle Cooper, que é Imaginary Forces, que é tirado de Henrique V. Esse tema, esse nome é retirado do livro Henrique V, do Shakespeare. Ele fez outras aberturas, o Kyle Cooper, ele fez Gattaca, fez A Ilha do Dr. Moreau, fez Doni Brasco, entre outros. Então você vai percebendo que é uma das áreas inteligentes e importantes para se trabalhar do cinema. Nós temos Pablo Ferro, que também designer, trabalha para o Kubrick em Dr. Strangelove, numa abertura também muito perfeita, e alguns designers que trabalham com abertura no Brasil, né? A gente tem a Carla Café, que trabalha nos Narradores de Javé e trabalha no filme da Lina Chamy, A Via Láctea, entre outros. Então, isso é algo que, trabalhar nessa área do design é algo que é um prazer imenso. A gente termina por aqui essa semana, o Cicateca. Na semana que vem a gente volta com mais literatura, mais filmes, mais exposições e tudo que pode ser referência para quem é designer e deseja ampliar os seus aspectos de trabalho. E não esqueça de curtir, deixa aqui o seu joinha, inscreva-se no canal e, se quiser comprar o livro Design Gráfico, uma história concisa, da editora Martins Fontes, da coleção Mundo da Arte. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá!